Nós estamos iniciando, então, o estudo de número 20, a aula intitulada O Pecado Herdado. Nós vamos falar um pouco aqui, nós já temos falado, né, durante todo esse módulo. Paz, Evelyn, seja bem-vinda. Nós temos falado sobre todo esse módulo, né, do Seminário Teológico de Base, né, apostila de número 2. Nós temos falado desde lá da queda do homem, quais são os impactos na natureza humana, né, quais foram as implicações a partir dessa queda. Falamos um pouquinho lá atrás sobre o pecado original, mas também sobre o livre-arbítrio, né, sobre a decisão de escolhas, diretamente sobre a decisão de desobedecer ou não, qual é a concepção de pecado do ponto de vista bíblico, né? Vimos aqui que pecado é aquilo que nós normalmente costumamos estabelecer como apenas como sendo pecado, na verdade é só a consequência, né? Então, quando a gente fala assim, olha, eu acabei pecando, né, só naquela área da minha vida, o que a gente enxerga é a consequência do pecado, mas na origem, né, e nós vimos lá sobre, desde Gênesis, né, Adão e Eva, tudo que ocorreu a partir dali, nós vimos que o pecado, na raiz do pecado, no centro do pecado, está diretamente ligado, né, tá a desobediência, né, a desobediência a Deus e a sua palavra desde o início. Então, nós temos avançado, mais uma vez, se você está assistindo essa aula hoje, e você ainda não teve oportunidade, no canal do YouTube da igreja, todas as terças-feiras nós temos as aulas, e no canal do YouTube da igreja, nós, nas sextas-feiras, ao meio-dia, nós publicamos essa aula. Então, todas as aulas estão gravadas lá, desde o início do Seminário Teológico de Base, da Escola de Discípulo. Você pode voltar lá, tem bastante informação, são diversos temas que nós tratamos ao longo do período, e também no Linktree da igreja, que é colocado também em cada vídeo, tem lá o link para você baixar a apostila, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2 que nós estamos. Mas eu vou pedir a diaconisa Amadilis para orar por nós nessa noite, para nós iniciarmos a nossa aula. Amém? Vamos orar. Amém. Bendito Padre Celestial, Senhor meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por uma terça-feira mais, por uma aula mais. Nos colocamos em tuas mãos, Senhor Jesus. Abençoa grandemente al pastor Lúcio, que sea él falando de una manera como siempre él faz, sencilla, para nosotros enriquecer nuestro conocimiento, Señor Jesús, que podamos tirar todo obstáculo, todo barullo, Señor Jesús, y nos concentremos en lo que el Espíritu Santo está falando a través del pastor Lúcio, y que aquellas personas que se conectan online después, el Espíritu Santo pueda ministrar a cada uno de ellos, y que podamos entender, Señor Jesús, que el pecado debemos confesarlo y entender que estas aulas son para enriquecernos. Toma el control, Espíritu Santo, de cada una de las personas conectadas en ese momento y las que se van a conectar online. Muy obrigado, Deus. Muy obrigado, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Obrigado, Amadilis. Então, nós estamos falando, né, hoje nós vamos tratar sobre o pecado herdado, né? Então, qual é o conceito, né, da questão do pecado em si? Nós já estudamos, como eu disse antes, nas outras aulas, nós vemos desenvolvendo ao longo todo esse módulo. Basicamente, nós começamos lá com a queda, olhamos para esse impacto da queda, vimos a questão sobre a aceitação, né, do relato da queda do homem, Adão e Eva, e obviamente o pecado original e todas as consequências a partir dali, né, como a necessidade de nós entendemos não apenas como um relato folclórico daquilo que aconteceu no passado, né? Tem muitas pessoas que têm essa percepção, será que a história de Adão e Eva aconteceu mesmo? Tem uns conflitos, né, em relação à teoria da criação, né, que é o que nós cremos no criacionismo, e a partir também com a teoria da evolução. Isso eu trato lá no início da aula aqui do Seminário Teológico de Base sobre isso. Mas, de maneira geral, o que nós vimos é que o próprio Jesus fala a respeito da queda, ele valida, né, essas informações, assim como ao longo de toda a Bíblia, né, uma tradição oral, até Moisés colocar isso dentro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas essa tradição oral vinha trazendo essas informações ao longo da história da descendência, obviamente, de Abraão, Isaac,
Jacó e posteriormente o povo de Israel. De maneira direta, o que nós vimos lá atrás, por que eu estou voltando um pouquinho? Lembre-se sempre que nós estamos olhando, né, num todo, para toda essa estrutura do que temos aprendido aqui, ela é importante porque toda ela se conecta, né? Então, a ideia é trazer informações e um entendimento maior sobre a palavra de Deus, sobre o conhecimento de nós mesmos, entender como isso impacta, né, a nossa vida e de que maneira nós nos relacionamos agora com o pecado a partir da vinda de Cristo Jesus e o derramamento do seu sangue, obviamente, da nossa aceitação como Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, e posteriormente, né, com a confissão de fé, a descida às águas do batismo, enfim, todos os desdobramentos a partir da nossa vamos dizer assim, não é nem percepção, né, de nós termos alcançados pela graça de Deus e termos um entendimento a respeito da nossa condição de pecador e da nossa necessidade de salvação em Cristo Jesus. Então, a gente começou lá atrás sobre isso. Uma pergunta que eu fiz na época, que eu quero voltar hoje, era justamente sobre isso, né? Nós vimos que Adão ele era dotado de livre-arbítrio, né? É, assim como ele era dotado de livre-arbítrio, ele também ele tinha a santidade no sentido de não ter pecado, né? Não era uma santidade provada, né? Ainda era uma santidade a ser provada, né? Mas ele tinha ainda, ele não tinha conhecido o pecado, tanto ele quanto Eva, quando eles tomam a decisão relatada ali em Gênesis 2, capítulo 2 e 3, de, acima de tudo, e o mais importante de tudo que nós vimos, foi de desobedecer a Deus, né? Desobedecer a sua palavra. O pecado em si, a tomada do conhecimento do fruto do conhecimento do bem e do mal, assim como qualquer outro pecado que, a partir daí, na nossa vida, de outros irmãos, né? Eu tenho um pecado de ira, fui agressivo com uma pessoa, ou fui desonesto em alguma situação, enfim, qualquer tipo de pecado que nós não denominamos ou, né, direcionamos como pecado, na verdade, ele é a expressão do pecado, né? O pecado em si, ele parte de um princípio único, que é a desobediência de Deus e sua palavra. Por isso que quando nós falamos sobre isso, por exemplo, domingo, o apóstolo Paulo, né, falando que era livre de todos, mas escravo de todos, e no finalzinho ele termina dizendo qual era a necessidade dele, né, e nossa, de assim como um atleta se preparava para as Olimpíadas, né, e condicionava o seu corpo, né, para viver aquilo que ele pretendia dentro do seu, para alcançar o seu objetivo, né, que era, naquele caso, a vitória. Assim como nós temos um alvo que é Cristo, que é chegar, né, numa vida eterna com o Senhor, nós deveríamos também condicionar o nosso corpo, e ele chega a usar essa expressão, né, que ele espanca o próprio corpo, né, no sentido, obviamente, figurado, né, para não abrir nenhuma margem para autoflagelação, coisa que nós vemos, por exemplo, muito na religião católica, né, e algumas outras religiões, que é a autoflagelação, né, que é o ato de se autoagredir, né, se mutilar para submeter o seu corpo, né, à obediência, mas essa obediência física, essa espancamento físico, né, essa agressão física, obviamente não é isso que a Bíblia fala, isso não leva absolutamente nada, mas era espancar o seu corpo no sentido de esmurrar ele com as disciplinas espirituais. Como é que nós espancamos a nossa carne? Orando, jejuando, praticando a meditação na palavra de Deus, nossos devocionais, a solitude, que é uma disciplina importante, que não tem nada a ver com solidão, tá? A solitude não é solidão, ela é o fato de nós nos retirarmos para estarmos a sós com Deus, né? A solitude é o seu momento, o seu secreto junto a Deus, o momento da sua oração, da sua reflexão sobre a palavra. Então, nesse processo, nós espancamos a nossa carne, como está escrito lá em Atos, perdão, 1 Coríntios, capítulo 9, né, no final do capítulo 9, espancamos a nossa carne para que a gente não, e aí igual o apóstolo Paulo coloca dessa forma, para que nós não sejamos pegos naquilo que nós pregamos, né, no caso dele, todos os ensinamentos e a exposição, né, clara daquilo que era pecado contra Deus e contra a sua palavra. Então, no cerne da questão está o pecado. E Adão e Eva, eles não tinham pecado, né? Eles eram santos no sentido de estarem ainda sem provar o pecado lá no momento que estavam no Jardim do Éden. Era uma santidade, como nós vimos aqui, uma santidade não posta à prova, não provada, e quando foi provada, obviamente, a desobediência
veio à tona, né? E esse é o pecado, é desobedecer a Deus e sua palavra. E quando ele desobedece, e aí gera a queda, e esse é o pecado original, mas que acabou se propagando, né, sobre toda a humanidade, né? A gente diz que Adão era essa expressão, tá? Cabeça federal, né? De raça, ou seja, Adão foi o primeiro ser humano a pecar, né? No sentido junto com Eva, obviamente, mas ele era a cabeça de raça, ele era aquele que estava, né? Sobre representando a raça humana, e através do pecado, né, que ele comete, ele condena, obviamente, toda a raça humana, e toda a raça humana carregada, né, disso que nós chamamos, e é o tema da nossa aula hoje, que é o chamado pecado herdado. Então, qual é a grande questão aqui teológica que envolve, e é muito importante do ponto de vista do conhecimento de nós como crentes em Cristo Jesus? E aqui a pergunta eu deixo: nós nascemos ou não pecadores? E aí eu quero ouvir vocês, se vocês estiverem mais participativos. Tem dia que vocês estão mais quietos, mas tem dia que vocês estão mais participativos. Nós nascemos ou não pecadores? O que eu estou dizendo não é se somos pecadores, mas se nascemos ou não pecadores. Né? Quando nascemos lá, criancinha, bebezinho, somos ou não pecadores? Estamos ou não debaixo da lei do pecado? A Armadilha colocou aqui que sim. Alguém quer se manifestar? Sim, não? É uma opinião? Quem fica à vontade para Eu abrir o acho que microfone. sim. Sim, sim. Nascemos pecadores, amém. Priscila, sim, também. Sil, sim. Todo mundo sim, né? Então, que bom que todos acham que sim. Mas é exatamente isso, né? A natureza, assim como uma característica herdada, né, dos nossos pais. Então, nascemos sei lá, com a pele mais morena ou mais clarinha, cabelo mais crespo ou mais liso, olhos claros, olhos escuros, assim como nós herdamos características, né, dos nossos pais, obviamente dos nossos ancestrais, né, nesse sentido, nós também herdamos isso como raça humana, essa característica que carregamos com nós o fato de nós nos tornamos pecadores, né? É a nossa essência. Nós somos, né? Não é que nós cometemos pecado, somos santos e temos pecado, não. Nós somos pecadores na essência, e é isso que nós vamos tratar aqui. E nesse processo você começa a entender. A gente está fazendo na nossa igreja a série Cartas para o Novo Mundo. Eu me encontro justamente nessa carta, na carta de 1 Coríntios, né? Trabalhei nesse final de semana 7, 8 e 9, né, com a igreja. A gente tem trabalhado, né, passado por diversas cartas. A ideia é passar por todas as cartas do Novo Testamento, mas estamos nesse momento, já passamos por Tiago, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, estamos agora em 1 Coríntios, e estamos avançando já para o capítulo 10 no próximo culto. Mas por que eu estou tratando disso? Porque é justamente esse texto, né, que eu queria trazer para vocês, que é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, para vocês entenderem qual é essa dinâmica, né? Onde nós temos lá atrás o primeiro Adão, né, o primeiro homem, Adão falhando, né, onde o primeiro homem foi falho, né, nesse aspecto. O segundo, né, Adão, o segundo homem, né, ou o segundo Adão, ele foi vitorioso. Então, através do primeiro Adão, o pecado entra no mundo, e Paulo faz essa analogia através do segundo Adão, segundo homem, né, segundo cabeça de uma nova raça. Que raça é essa, pastor? A raça da igreja, né? Deus estabeleceu agora, a partir de Cristo, né, no futuro que nós não sabemos o tempo, mas uma nova existência, né? De quem? De pessoas lavadas e remidas no sangue de Cordeiro, e partindo do princípio que eles terão um novo corpo, né? E aí terão uma nova existência, uma nova vida em Cristo, novos céus, nova terra, no corpo incorruptível. Então, o primeiro peca, vem o segundo e estabelece agora também um novo processo, né? É o famoso, que nós chamamos de teologia do já e ainda não. Nós já somos libertos, mas ainda não. Já somos já somos mais vitoriosos em Cristo Jesus, com certeza, mas ainda não no sentido de que ainda esperamos a consumação a partir da segunda volta. Então, já somos parte dessa nova humanidade, vamos dizer assim, né, com parte de um corpo glorificado, como Cristo foi o primeiro entre nós, né, ele
morre, ressuscita, e ressuscita num corpo glorificado, né? E nós seremos, ele foi o primogênito dessa nova raça, assim como Adão foi primogênito da primeira raça humana, e nós viveremos baseado nesse princípio. Então, o apóstolo Paulo faz essa analogia em 1 Coríntios, no capítulo 15, que eu quero ler com vocês, se você puder, alguém puder ler para mim, 1 Coríntios 15, do versículo 45 até o 48. Se alguém puder abrir. Posso ler? Eu só vou pedir para ler. Eu vou aguardar o pessoal abrir, né? Não. É só que eu pedi do 45 ao 48. Pode ler até o final, pode ler até o 58, por gentileza. Eu vou colocar em tela, que aí facilita para todo mundo acompanhar. Pode ler, Jorge, por gentileza. Do 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó, da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que não são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Até aí, pastor? Pode continuar, por favor. Tá. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte é engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Até aí, pastor? Até aí. Então, o apóstolo Paulo ele deixa aqui, né, de maneira muito clara, né, essa relação entre o primeiro homem que falha e o segundo homem que é Cristo, que é vitorioso. Onde o primeiro homem ele erra e peca e cai, o segundo homem é vitorioso. E a partir da vitória de Cristo, ele começa a tratar sobre, ele faz esse contraste, né? A gente chama no texto bíblico de contraste entre corruptibilidade e incorruptibilidade. Então, no versículo 54, ele fala: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, na versão do Jorge estava, o que é mortal, né, se revestir de imortalidade, e o que é mortal, né, de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, sua vitória. Onde está a morte, seu aguilhão. E ele coloca claro: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, esse texto é muito importante. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que é aguilhão, a princípio, primeiro de tudo? Imagina
uma vara com uma ponta, né? Para ferir, né? Como se fosse uma lança, uma espécie de lança, né? Ferida. Era usado algumas vezes para tocar animais, bois, né? Que ficavam ali sobre o cabresto e iam ferindo ali, né? Para conduzir ou para levar aquilo, ou até mesmo um aguilhão, por exemplo, de um escorpião, né? Que é aquela parte que ele fere, né? No sentido de que o pecado é a morte, né? Como é que a morte mata, né? Sendo redundante, é através do pecado. A Bíblia vai tratar de diversas formas isso, dizendo que nós, o que estamos em Cristo Jesus, nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas nós devemos temer aqueles que podem, ao Senhor, que mata, que causa a segunda morte, ou que mata a alma, né? Então, nós não tememos a primeira morte, nós tememos a segunda morte. E o que é a segunda morte do ponto de vista bíblico? É aquilo que está relatado em Apocalipse, capítulo 20, que trata de maneira direta, né, sobre o julgamento final, a condenação, o lançamento daqueles que não estão no livro da vida no lago de fogo enxofre, né, para o sofrimento eterno. Então, a segunda morte é a separação eterna de Deus, né, o sofrimento eterno. Aqui cabe um parêntese importante, não vou tratar sobre esse tema especificamente, mas só para clarear o entendimento. Existem algumas seitas, e principalmente, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que são aniquilacionistas, ou seja, eles defendem que, no final de tudo, a Bíblia, o que vai acontecer é que quando Apocalipse 20 acontecer, forem julgados e tal, e que nós passarmos para a vida eterna, essas pessoas que sofrerão a condenação eterna, elas serão aniquiladas, no sentido de as suas almas serão destruídas e elas deixarão simplesmente de existir. Isso é uma doutrina perigosa e não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o sofrimento será eterno, assim como a vida será eterna, né? Assim como se desfrutar da vida será eterno. Então, senão não faz nenhum sentido, né, do ponto de vista da ira, né, de Deus e do castigo eterno de Deus. Por que a vida é eterna? Essa é uma boa pergunta. Por que a vida é eterna? Porque Deus é o quê? Ele é eterno, certo? Então, para nós vivermos com um ser, para nós nos relacionarmos com Deus no tempo em que ele vive, e qual é o tempo em que Deus vive? Deus vive na eternidade, Deus vive de forma eterna. Então, a vida é eterna, logo, a condenação e o castigo em relação ao ser que é eterno também será eterno. Eternamente, essas pessoas sofrerão separados de Deus, né? Em sofrimento no lago de fogo e enxofre, como a Bíblia relata. Então, para um ser eterno, o relacionamento de vida eterna, assim como o sofrimento eterno, para também saciar a justiça de Deus, que a ira, né, e a justiça de Deus, que também são eternas. Então, quando nós nos relacionamos, é muito profundo isso e muito poderoso, porque nós começamos a entender a dimensão do próprio Deus. Deus não é um homem grandão, né? Isso é algo importante de se... Deus não é um homem grandão. Deus não é um homem zarrão, né? Não é um homem grandão que fica lá no céu. Deus, ele é um ser espiritual, diferente e acima de qualquer outra existência. Deus é a própria vida, ele é a própria existência. O Senhor, ele é espírito, ele vive de eternidade a eternidade. Então, nós não nos relacionamos com um homem grandão, com um homem zarrão. Deus não é um homem grandão no céu. O Senhor é espírito e é vida, e vive e reina de eternidade a eternidade. Logo, todos os seus atributos em relação aos relacionamentos assumidos com aqueles que ou assumem e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e seu estado de pecador e de miserabilidade, a partir do nascimento em pecado, que é o que nós estamos tratando hoje, e assim, reconhecem que a graça de Deus, ela vai ser, ela é a única forma de nós alcançarmos salvação para vivermos eternamente com um ser que é eterno. Da mesma forma, a condenação para as pessoas. Eu vou até refazer isso, porque quando eu coloco do ponto de vista de condenação, parece assim: a humanidade está aqui, Deus vem como um juiz e ele condena, fala assim: olha, se você está condenada, a Priscila não está condenada, a pastora Tatiana está condenada, a Lorena
não está condenado, ou o pastor Lúcio está condenado e o irmão Jorge não está condenado. Não é essa dinâmica nesse processo, porque nós estamos estudando o pecado original aqui e o pecado herdado. O processo é aquilo que Cristo fala. Jesus fala, olha, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar, porque o mundo já está condenado. A Bíblia diz o quê? Todos pecaram e estão destituídos, estão separados eternamente de Deus. Então, qual é a dinâmica? Não é de um Deus que vem para uma humanidade que, de alguma forma, teria condições de estar salva e Deus começa a condenar pessoas. Não. A humanidade já está caída, a humanidade já está condenada. O mundo já é maligno e a humanidade já está entregue à sua própria sorte por conta do seu pecado, que começa lá em Adão e é herdado, né, de geração em geração para todo sempre. Então, qual é a dinâmica? Não é uma dinâmica de condenação, de aplicação de castigo e de condenação às pessoas, mas a dinâmica é justamente ao contrário. É a aplicação de salvação para aqueles que estão condenados. Imagine que toda a humanidade está aqui condenada. O que Deus fez, ele estendeu a sua mão, eu costumo sempre usar essa expressão, como um rei que estende a mão ao mendigo, né? Ele estendeu a sua mão de misericórdia e de graça, e aqueles que o aceitarem, aqueles que se humilharem e entenderem que precisam dessa salvação, a mão de Deus está estendida através de Cristo Jesus para salvar o homem. Então, o processo não é um processo de condenação. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O processo é salvífico. Deus está salvando pessoas ao longo de todo o tempo. Desde da fundação, né? Desde o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, já era o plano de Deus salvar essas pessoas. Salvar, né, a nós, no caso, né? Aqueles que foram que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, esse processo é justamente esse. Então, o grande agulhão, né, que leva esse homem, a humanidade à condenação pela morte, é justamente o pecado, né? Como se a morte conduzisse a humanidade ali, ó, estocando, né? Levando em direção à condenação eterna pelo pecado. E qual é a força do pecado? Nós já estudamos aqui também, volte algumas aulas atrás, é importantíssimo você entender todo o contexto. É a própria, quando ele coloca a lei, ele diz a própria lei de Deus. Por quê? Lembra quando nós estudamos sobre a lei? Paulo fala, olha, a lei era boa, a lei não era má, a lei era boa, só que a lei, ela expôs o pecado. Eu sempre uso esse mesmo exemplo. É mais ou menos como se você tivesse um filho, uma filha, você chegasse em casa e ele está pulando no sofá, ou em cima da sua cama. Você não pode brigar com ele se ele não sabe que aquilo é proibido. Então, você fala, olha, fulano, mamãe e papai não quer que você pule em cima do sofá ou pule em cima da cama. No outro dia, você chega do trabalho e está lá a criança pulando em cima da cama ou pulando em cima do sofá. Agora ele já não é mais inocente. Por quê? Porque você havia já declarado de maneira clara qual era a lei, qual era o comportamento esperado, qual era a transgressão que existiria se o comportamento esperado não fosse aplicado e qual seria a consequência. Falou, olha, se você pular de novo, olha, papai e mamãe não vai brigar com você, mas se acontecer de novo, papai e mamãe vai botar de castigo ou vai dar uma chinelada, né? Então, exemplo, a aplicação de um castigo. Então, você já deixou claro, a lei é a mesma coisa. A lei era boa, a lei era, usando essa analogia, para não pular em cima da cama, do sofá, porque pode cair, se machucar, né, sofrer um acidente. Um exemplo bem simples aqui, bem simplório. A lei era para evitar o mal maior, né, ou até a morte, vamos colocar, né, pular, quebrar o pescoço, até a morte, né? Mas a lei, em vez de, nesse aspecto, trazer salvação, ela trouxe condenação, porque o homem era incapaz de cumprir a lei. Por isso que Jesus vem e cumpre a lei, e aí é o que Paulo está colocando aqui. Ele é o segundo Adão, que onde o primeiro Adão falha, o segundo Adão vence. O primeiro era terreno, mas o segundo é espiritual. O primeiro Adão falha no jardim do Éden, o segundo Adão se submete, Jesus, ele no jardim do Getsemane, ele se submete à vontade do Pai. Lembra da frase? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, nesse aspecto, né, nós temos essa percepção de todo o contexto. Está claro até aqui, em relação ao que eu estou falando? Está tudo bem? Vocês, às vezes, ficam muito quietinhos, eu tenho a impressão de que está tudo bem. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos lá.
Eu vou projetar aqui a apostila. A Evelyn, você está chegando hoje, primeira aula, né? Seja bem-vinda, já falei. No link aqui na descrição, aqui no chat, eu coloquei o link para a apostila, tá bom? Vou colocar também aqui o link aqui da igreja. Deixa eu colocar aqui no chat, para que você possa pegar lá, tem todos os links de todos os eventos, atividades, Instagram, tudo da igreja, tá aí nesse link aí que eu coloquei no chat. Mas vamos ler aqui. Eu vou pedir para alguém me ajudar na leitura, que aí fica mais dinâmico, tá? A definição. Se você está enxergando, se você puder ler para mim, por favor, nós podemos ler. E fiquem com a Bíblia aí, todo mundo preparado, quem puder, que eu vou pedir para abrir Efésios, Salmos, a gente vai passar pelos diversos versículos bíblicos aqui enquanto nós vamos lendo, tá bom? Quem pode me ajudar com a leitura? Definição, pastor? Isso, por Pastor, favor. tem como aumentar um pouquinho? Tem. A pessoa que é meio ceguinha. Foi? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu Tá não tô... bom. Peraí, que eu acho que eu não estou fazendo uma boa... Deixa eu fazer uma boa abordagem aqui. Só um minuto. 19, 20. É que eu estou aumentando o zoom do navegador, em vez de eu aumentar o zoom da apostila. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Vamos lá. Definição. Pecado herdado é o estado pecaminoso em que nascem todas as pessoas. Herdam tal realidade dos próprios pais. É também chamado de pecado transmitido, natureza pecaminosa e pecado original. Pode continuar lendo. Somos, por natureza, filho da ira. Não adquirimos essa condição durante a vida, mas somos concebidos com ela. Todos os homens estão debaixo dessa realidade que cega, obscurece o entendimento e torna o homem alheio a Deus. Corrompe a consciência e as emoções, e aprisiona a vontade, fazendo o homem se opor a Deus. Amém, até aqui, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Quais são as evidências nas escrituras a respeito dessa nossa condição, né? Que ele trata como sendo pecado herdado, ou natureza pecaminosa, ou pecado original. Primeiro aqui, somos por natureza, filhos da ira. Vamos abrir em Efésios 2:3, por favor? Se alguém puder ler. Uma próxima pessoa em Salmo 51:5 e depois 2 Coríntios 4:4. Efésios 2. Isso, 2:3. Capítulo 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Amém. Então, esse texto, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, vocês estavam mortos, né? Com as suas transgressões e pecados. Esse texto de Efésios é um texto muito poderoso, né? Eu já fiz há um tempo atrás, no ano passado, uma série de mensagens sobre a carta de Efésios, né? E esse texto ele é poderoso em que aspecto? Um pouquinho antes, se você for ver ali no final do capítulo 1, nessa transição para o capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando justamente isso, e eu vou sempre rebater nisso. Ele diz, olha, o mesmo poder, né, a mesma ação do Espírito Santo, o mesmo poder que foi necessário para trazer o homem, para trazer Jesus, perdão, da morte para a vida, é necessário para fazer também que o pecador tenha vida, né? Porque nós estamos mortos nos nossos próprios transgressões, nossos próprios pecados. Então ele abre o capítulo 2 dizendo isso, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e vocês costumavam viver dessa forma, né? Quando seguiam a ordem deste mundo, o princípio do ar, o espírito, né, que atua na desobediência, e ele conclui com isso, dizendo, olha, anteriormente, vocês também viviam entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos.
como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, aqui estabelece que nós somos filhos da ira, nós somos merecedores da ira de Deus. E aí, o apóstolo Paulo ele vai evoluindo nesse texto, né? E aí ele entra, a partir do versículo 4, ele entra com uma contraposição, ele diz, olha, todavia, quer dizer, diante disso tudo que eu falei, que eram merecedores da ira, que nós éramos transgressores, vivíamos no pecado, que era satisfazer fazer a nossa própria carne, e éramos merecedores da ira de Deus, todavia, né, que, entretanto, porém, Deus, que é rico em misericórdia, versículo 4, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, nós estávamos mortos no pecado. Esse é o processo de conversão, né? Nós estávamos mortos no nosso próprio pecado. Quando Deus ele nos ressuscita, né, através do chamado, né, de Deus, através do seu Espírito, para que nosso entendimento, nós aceitamos a Cristo como seu Salvador, nós recebemos aquilo que é a promessa de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós somos ressuscitados em Cristo Jesus e somos levados agora a nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que nós estamos sentados nos lugares celestiais? Você está lá, eu estou lá, não. Nós estamos sentados através de Cristo Jesus, porque a partir daí é ele que passa a viver a nossa vida através de nós. E aí ele diz assim, olha, e para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí vem um versículo que ele amarra isso tudo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, todo esse mecanismo de salvação salvífico que traz o homem da morte para a vida, da ira merecedora para a misericórdia e para a graça do Senhor, através do nosso assentar com Cristo nas regiões celestiais, para que seja demonstrada a bondade de Deus para conosco. Isso tudo só tem uma explicação. E qual é essa explicação? Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Isso é pela graça. Nós somos salvos pela graça por meio da nossa fé. Definição de fé é confiança em Deus e sua palavra. Quando nós confiamos no Senhor e na sua palavra, lembra? Pecado, desobediência a Deus e a sua palavra. Fé, confiança em Deus e sua palavra. O que é ter fé? Ter fé não é pensar forte, não é pensar positivo, não é ter um sentimento bom, uma energia sobre as coisas. Isso não é fé. Ter fé é confiar em Deus e sua palavra. O apóstolo Paulo define. Fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que se esperam, mas não se veem. Porque se já o vemos, já não esperamos. O que ele está dizendo? Olha, por exemplo, dá um exemplo simplesinho, tá? Eu marquei com o Jorge no centro de Niterói, em frente ao Plaza, para nós nos encontrarmos, para nós resolvermos um compromisso qualquer, XPTO lá, para a gente resolver. Enquanto eu não vejo o Jorge, eu tenho, entre aspas, tá? Fé de que ele vai vir. Por quê? Eu confio que Jorge é pontual e Jorge é cumpridor da sua palavra. Se ele marcou comigo, logo ele estará lá. E por conhecer o caráter de Jorge, os atributos de Jorge, eu confio que ele estará lá no horário que nós marcamos. Eu tenho confiança que Jorge, na pessoa de Jorge e na palavra que Jorge me deu, de que estaria lá, eu tenho confiança de que eu não estou ali à toa e não estou esperando em vão. Então, logo eu tenho fé, confiança em Jorge e na palavra de Jorge, de que ele estará no horário marcado. Porque se eu já vejo Jorge vindo, aí já não é mais necessária a minha fé. Por quê? Eu já estou vendo. Se eu estou vendo que ele está vindo, eu não preciso mais confiar em Jorge e na palavra de Jorge, porque eu estou vendo Jorge vindo. Então, eu sei que vai acontecer. Deu para entender aqui, de maneira bem simplista, o que eu estou tentando dizer? Da mesma maneira, tira Jorge e coloca o Senhor e sua palavra. Quando nós confiamos no Senhor e na sua palavra, e não vemos ainda, porque nós não vemos o nosso reinar com Cristo, nós não vemos a nossa vida eterna, nós não vemos o enxugar de toda lágrima, nós não vemos o término, né, de toda tristeza, de toda dor, a alegria eterna, nós não vemos nenhuma das promessas ainda. Nós, por enquanto, só podemos confiar que se o Senhor Jesus disse que viria, e baseado no caráter de Jesus, por conhecer quem é Jesus, por conhecer o seu caráter, a sua fidelidade, por conhecer a sua bondade, por conhecer a sua santidade, por conhecer o seu cuidado com sua palavra, e a partir daí, acreditar naquilo que ele me prometeu na sua palavra, é que eu tenho a certeza e a confiança
de que aquilo que ele me prometeu vai cumprir. Por isso, logo eu espero confiantemente no Senhor, baseado na minha fé, no caráter de Deus e na sua palavra empenhada, de que tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra irá se cumprir na minha vida. Está claro a respeito disso? Amém? Amém. Sim, Amém. amém. Amém, pastor. Amém? Então, Muito claro isso. Muito bom. Então, nós não adquirimos essa condição, né, de pecadores, né, durante a vida, né, mas somos concebidos com ela. Vamos abrir em Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Quem achou, pode ler, por gentileza. Posso ler, pastor? Salmos, 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Amém. Deixa eu ver se ele... Só que eu não lembro de cabeça. Ele é um salmo bem extenso. Vamos ler ele todo. Ele é um salmo muito lindo. Pode ler todo, Lorena? Você se incomoda? Não, leio sim. Uhum. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É só... Então, o que o salmista, né, no caso aqui, Davi, ele tinha a percepção clara, né, que ele era pecador desde que ele nasceu, desde que ele foi concebido pela mãe dele, ele já era pecador, a situação dele já era de pecado, ele já nasceu de maneira pecaminosa, né? E ele começa a clamar, né? E aí ele fala, olha, sei que desejas da verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Só um adendo, né? Se você ficar na dúvida, o isopo é uma planta que é como se fosse no ritual de purificação, né? É como se fosse sabe, brocha de pintar com cal, sabe? Tipo, imagina um molho, é uma planta que ela absorve muita água. Então, ele passava, né? Como fosse limpos, né? Purificados com isopo, né? Passavam no corpo para os rituais de purificação, para servir no templo ou para se alimentar, enfim, é uma planta, é uma planta que é utilizada com esse fim na Bíblia, que ele está falando, olha, Senhor, não é só eu aceitar, eu reconhecer o Senhor, eu necessito de uma ação sua para que o Senhor me purifique, vem sobre mim, sabe? Teu Espírito, que o Senhor desça sobre mim como isopo, sabe? Me lava, me tira, me purifica, me lava de todo esse pecado, de toda essa natureza pecaminosa que eu tenho. Essa é a oração do salmista aqui no Salmo 51. Então, a gente precisa ter essa percepção da fomos concebidos no pecado, né? Então, todos os homens estão debaixo da realidade que cega. 2 Coríntios, eu vou ler aqui, 2 Coríntios 4:4.
2 Coríntios 4:4. Diz o seguinte, olha, eu gosto sempre de ler o contexto, né? Portanto, visto que temos esse mistério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo que está encoberto. E aí ele fala porque ele está falando aqui sobre o contexto, esse mistério, né? Coríntios, 2 Coríntios é no mesmo contexto de 1 Coríntios. Lembra que eu preguei sobre isso? 1 Coríntios capítulo 2. Qual era o mistério? Tem até lá no Instagram da igreja, tem um trecho dessa mensagem. O mistério de Deus, né? A gente quer pentecostal falar o mistério, qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus era o próprio, assim, o maior mistério, né, de Deus era próprio Cristo, né? A vinda de Cristo, a salvação através de Jesus. O mistério de Deus é a loucura da pregação, né, que ele fala no capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios. A loucura da pregação. Esse era o grande mistério de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, né? Deus não veio pregar através da sabedoria humana, sobre ciência, sobre filosofia, não. Deus decidiu se revelar através da loucura da pregação. E esse é o mistério de Deus. Ele está falando, e nós temos esse mistério, né? Temos esse mistério pela misericórdia que não foi dada e por isso não desanimamos. E aí ele fala, mas tem algumas pessoas que não enxergam isso, né? Porque esse evangelho, essa palavra, o que é evangelho? Só lá nos conceitos. Evangelho é boas novas, né? São as boas novas. Essas boas novas, as boas notícias de que Jesus veio, que Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, habitou em nosso meio, viveu entre nós, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive e reina eternamente ao lado do Pai, e um dia voltará para nos buscar, para morarmos eternamente com Ele, né? E que é a salvação, lembra da humanidade perdida? Existe salvação para o homem caído? Essa é a mensagem, essa é a boa mensagem. Deus nos alcançou, estávamos mortos, nossos próprios delitos e pecados, mas a graça de Deus, a mão do rei se estendeu para nós e nós fomos salvos. Deus estendeu a sua mão para Amadílis e falou, vem Amadílis, vem, eu te amo, entra no meu descanso, entra na minha salvação, para a pastora Tânia, para a pastora Eliana, né, para a Sil. Deus foi lá e olha como é que a Bíblia... Eu sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado pela Bíblia. Sou apaixonado. Olha, eu chego a me arrepiar todo aqui. Ó. Como é que a Bíblia é muito linda, né? A minha esposa, um dos livros que ela mais ama é o livro de Esté e de Ruth, né? Ruth, qual era a concepção ali, né? Quem que encontra Ruth? Como é que é a história de Ruth? Eu vou abrir um pouquinho para vocês falarem. Fala aí. Como é que é a história de Ruth? Ruth ela não perde tudo e ela vai com a sua sogra, não é isso? Vamos, gente, vamos. Não é isso? Não é isso? Fala aí, esposa. Conta a história de Ruth pra gente. Ai, vida, eu não vou aguentar contar, não, porque hoje eu tô mal. Amém. Mas, assim como. E aí, só o contexto, elas vão em miséria e desolação. E ela tá lá no campo, não é isso? Ela tá lá no campo, mendiga, já assim, ela não tinha mais marido, não tinha mais ninguém por elas, e ela tá lá catando os restolhos, né, as coisas que sobravam ali, até que Boaz, né, a enxerga e estende a mão para ela para honrá-la. É a mesma questão entre nós. Nós somos a Ruth de Deus, a igreja de Deus, aqueles que estavam em situação de calamidade, mas Boaz, o nosso cavaleiro, o nosso Senhor Todo-Poderoso, por cima, ele estende a sua mão para nos honrar novamente, para devolver dignidade onde só havia desonra, para trazer de volta alegria onde só havia tristeza, para reconduzir a nossa vida para um lugar de paz e tranquilidade onde só havia desespero. Percebe como a Bíblia toda é sempre a respeito dele. É tudo a respeito dele, é sobre ele. É sobre o que ele fez sobre nós e sobre a nossa vida. Deus resgatou a mim e a você, como Boaz honrou e resgatou a Ruth no meio daquela situação de desolação. Mas o resgate veio mediante a obediência, a submissão, a confiar, não foi isso? Ela fala para sua sogra, ela fala, não, eu sirvo ao Senhor e confio no Senhor. Então,
quando nós entendemos, né, essa situação, né, fica claro para a gente. E aí, o apóstolo Paulo fala, mas essas boas novas, eles estão encobertas só para aqueles que estão perecendo. Por quê? E aí, versículo 4, capítulo 4 de 2 Coríntios, que nós estamos lendo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E não é assim. Não é assim. Nós, quando não, o mundo, as pessoas são cegas, as pessoas não conseguem enxergar. Parece, a verdade é assim, que nós, aos olhos do mundo, nós somos loucos. Porque a gente vê coisas que eles não veem. Nós enxergamos um valor em Cristo, um valor na vida com Deus, na eternidade, a necessidade de salvação, o preenchimento do vazio que nós tínhamos outrora no nosso coração. Nós vemos isso tudo em Cristo Jesus, mas eles não conseguem ver, porque a Bíblia fica clara, é espiritual isso, não é somente intelectual. Porque o Deus, com D minúsculo, né, desta era, Satanás, o diabo, cegou o entendimento deles. Eles não conseguem ver. E se não for a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, né, por isso que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, né, nós não conseguiríamos enxergar isso. Né? Então, obscurece o entendimento, toma nome alheio a Deus. Eu vou voltar aqui no versículo 4:18 de Efésios. Deixa eu 4:18. Diz o seguinte: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Né? Então, toda essa questão, esse texto de Efésios também é muito lindo, coloca isso no seu coração. Eu vou ler, ele fala sobre, não vou ler por causa do tempo, mas lê esse texto novamente, medite nele. Ele fala sobre a unidade em Cristo Jesus. Nós somos um só corpo, um só espírito, um só chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós, né, é a unidade da diversidade. E cada um de nós foi concedido uma graça. Cada um foi dado um dom de Deus. Né? Um chamou, e ele vai evoluir sobre isso, né? Ele diz, olha, um foi designado para apóstolo, outro profeta, outro evangelista, outro pastores, outros mestres. Cada um de nós tem um lugar nesse plano de Deus, na obra de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós fomos chamados como um corpo, nós somos uma unidade de diversidade. Deus usa o Marcos Vinícius de uma maneira diferente que usa o Jorge, que usa diferente de mim, que usa diferente da Sil, que usa diferente de cada um de nós. Então, quando nós entendemos isso, mas o mundo não consegue entender. Enquanto a igreja prega a unidade de uma diversidade, o mundo é individualista. Né? É cada um por si, cada um fazendo suas coisas. Né? E aí a Bíblia fala sobre isso. E corrompe a consciência e as emoções e aprisiona a vontade de fazer no homem se opor a Deus. Esse texto de Romanos ele é muito poderoso. Eu vou buscar ele aqui. Romanos 1. Ele é um texto bastante conhecido, ele está sempre envolto aí, né? A partir dele também. Esses capítulos iniciais de Romano, né? Sempre está em evidência, por conta de tratar também a questão da impureza sexual, do homossexualismo, enfim. Tem todo um contexto aqui, mas eu vou lê-lo, né? Então, ele diz o seguinte, versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça, mas os seus pensamentos, ele está falando dos homens, né? Os seus pensamentos tornaram-se fúteis, né? A humanidade de maneira geral, e seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Está falando de idolatria, né? Por isso Deus os entregou. Eles trocaram o Deus imortal por imagem. Fizeram aqui, ó, imagem feita segundo a semelhança do homem mortal. Idolatria, né? De homens, de pássaros, de quadrúpedes, de répteis, do que você quiser. Por isso Deus os entregou. Deus, a palavra aqui no original é abandonou. Deus simplesmente abandonou. Fez assim, ó, largou para lá.
entregou eles, né, à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, trocar a verdade de Deus pela mentira, e adorar e servir a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, por conta dessa idolatria, dessa insensatez do coração, por conta de se acharem sábios, de adorarem, servirem ao próprio homem. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberem em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, tá? Ó, fofoca aqui, ó. Ah, fofoquinha branca, não tem problema nenhum. Fofoca é pecado. Pecado como homicídio, rivalidade, malícia, inveja. Bisbilhotice, fofoca da vida dos outros, é pecado. Calúnia, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal e desobedecem seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora eu conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que praticam. Meu irmão, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela é muito clara sobre isso. Ela é muito clara. Não tem. Eu tenho conversado com minha esposa sobre isso, conversei com minha mãe também, nós estávamos almoçando domingo, depois do culto. A Bíblia é muito clara sobre tudo. Você não precisa pregar mais nada, prega só a Bíblia. Fala só da Bíblia. Está aqui, está tudo muito claro sobre todas as coisas. Não é uma posição minha, não é o que eu acho melhor, não é o que, como pastor, o que eu acho que é certo, o que é errado. A Bíblia está aqui, está clara, aquilo como regra de fé. Então, nós precisamos entender, né, de maneira mais profunda, né, que todos os homens estão debaixo dessa realidade, cegos, obscurecidos, corrompidos em sua consciência, em suas emoções, prisioneiros da vontade, fazendo um homem se opor a Deus. Ele trata até de um texto aqui em Romanos 6, só para complementar o que nós estamos falando na apostila, no 6:20, que ele trata sobre isso. Ele fala, olha, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor. O salário do pecado é a morte, mas, contudo, entretanto, todavia, o dom, o presente, dom é presente, o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o presente de Deus para mim e para você. Nós fomos concebidos em pecado. Fomos concebidos em pecados. A nossa natureza é pecaminosa. E onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais nós conhecemos do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos e conhecemos, mais nós entendemos o quão maravilhosa foi essa salvação, o quão maravilhosa é essa salvação. Irmãos, nós não tínhamos a menor chance, mas o Senhor, como um bom rei, como um Senhor que resgata aqueles que estão escravizados, o Senhor nos trouxe de volta à vida, para viver uma vida de eternidade a eternidade, para toda a eternidade com Deus, para a honra e glória do nome dele. Amém? O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Creia nisso, confie nisso, tenha fé nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para nós encerrar. Amém? Vou pedir ao Jorge para orar, para que nós possamos encerrar nossa aula hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.
Deus e Senhor nosso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a condução que faz com a nossa igreja, com o pastor Lúcio, com a pastora Tati, a pastora Tânia, e com todos nós, membros e irmãos que somos em Cristo. A palavra desta noite mostra que devemos estar cada vez mais unidos, mais juntos dentro da palavra, sem orgulhos, sem vaidades, sem acharmos que somos melhores ou piores que outros. Que o Senhor nos ilumine e nos ensine a dar as mãos e a buscar no outro irmão o complemento para que cheguemos à perfeição do Senhor. Obrigado por nos ensinar o que é correto, e nos permitir aprender com palavras tão bem feitas como essa que o pastor Lúcio nos trouxe nesta noite. Ilumine-o, Senhor. Dê-nos saúde, dê-nos sabedoria, dê à igreja o poder de crescer e de trazer mais membros para conhecerem toda essa felicidade que estamos tendo de conhecer e de aprender com ele. Obrigado, Senhor, mais uma vez, em nome do seu Filho Jesus e nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado. Amém. Jesus abençoe vocês. Olha, quinta-feira, culto online. Chame alguém, convide alguém. Jesus abençoe sua vida. Continuamos na nossa campanha de oração pelo Ismael. Fiquem firmes. Amém. Vamos orar pelo nosso irmão, em nome de Jesus, tá? É, Sejam boa todos noite. abençoados para a honra e glória do Senhor. Paz. Boa noite, paz. Boa noite a todos, pais.